Olá, como vocês estão? Tudo bem? Espero, graças a Deus. Sou o Mauro Fiorani, mais uma vez vamos aqui trocar algumas palavras a respeito desse Evangelho do Amor, que possamos ter um pouquinho mais de entendimento, compreensão, para que a gente possa entender melhor as palavras do Mestre. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria de vocês pudessem cerrar os seus olhos físicos, para que a gente possa entender e interpretar melhor nosso íntimo. E assim nós levamos nosso pensamento a Deus, ao Pai, Jesus o Mestre, nossos anjos guardiões, a eles toda a honra e toda a glória. Louvado seja meu Senhor por todas as suas criaturas. Muito bem. E que a gente possa ter um bom tempinho aqui trocando essas informações. Se você gostar, comente, compartilhe, curta esse vídeo, para que mais lares possam ser abençoados com essas palavras divinas. Dando continuidade aos nossos estudos, estamos aí no livro Renovando Atitudes, de Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, e nós já estamos no capítulo Imposições. Imposições, vamos ver do que se trata. É um trecho tirado do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 8 também. E versa sobre o seguinte: não é o que entra na boca que... perdão, às vezes a leitura atrapalha um pouco. Não é o que entra na boca que elameia o homem, mas o que sai da boca, ou seja, esteja suja, que faz mal, elameia, está cheio de lama. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro. Então, o que eu tenho no meu coração? Mas comer sem ser lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então, vamos entender que essas palavras do tempo de Jesus, trabalhando com metáforas, nós podemos então pensar o seguinte: então não temos que nos lavar as mãos antes de comer? Não, não é isso, gente. É que muitas vezes nós deixamos levar pela letra que mata e esquecemos de ver o Espírito que vivifica. E nesse momento, então, a gente percebe que Jesus, mais uma vez, nos dá mais um ensinamento, nos proporciona mais uma chance de nos aprimorarmos através dos exemplos. Porque muitas vezes nós ficamos presos em costumes, em hábitos, né, em rituais, e acabamos esquecendo que a verdadeira essência está no coração do homem. Então não é porque eu tenho que seguir determinados padrões éticos, morais, não no sentido de costumes, eu estou dizendo, né? Então temos que abrir a porta, sentar, não lavar as mãos antes de fazer a correção. Isso tudo faz parte. Assim como fez parte também ao longo das histórias outras atividades que hoje em dia já não estão mais em uso. Então tudo vai depender da cultura, do local, do momento onde você está inserido, no momento que está vivendo naquele instante. Graças a Deus, nós não temos mais, nós sabemos que não é permitido tirar a vida do outro. Mas se nós estivermos num campo bélico de batalha entre duas nações, de guerra, quando eu mato alguém, eu sou inclusive condecorado. Então veja, temos que ter essa analogia desses dois fatores. Como fazer, como distinguir, qual é a diferença de tudo isso. Então por isso que Jesus fala, né, que a média nos ensina através de Jesus também, que a liberdade de pensar e agir é um dos direitos mais sagrados do homem e, portanto, asas poderosas para o seu adiantamento espiritual. Liberdade de qual ele nunca deverá abrir mão, em hipótese alguma. Pessoas amarradas por normas opressoras mal podem respirar o ar de suas próprias ideias e mal podem se locomover para o crescimento interior, porque aspirações são anuladas, gestos são vigiados, anseios são negados e constantemente. Então a gente consegue entender algumas práticas, né, de algumas outras doutrinas, por exemplo, o judaísmo, onde a circuncisão é um conceito de costumes, né? Faz parte daquela religião. Então toda pessoa que milita essa religião, o filho homem tem que ser circuncisado assim que nasce, depois de uma semana mais ou menos, não me recordo a data mesmo, mas tem que ser circuncisado como se fosse um elo de ligação para com o Criador. Nós respeitamos, não entendemos, aceitamos, porque somos todos irmãos, temos que aceitar cada um no seu grau de evolução. Mas se ficássemos presos nesse ritual apenas, nós hoje não estaríamos aqui, porque Paulo de Tarso, né, começando como Saulo primeiramente, ele era um judeu, também era circuncisado, né, e ele perseguia os judeus, os cristãos, judeus cristãos, porque antes de ser cristão, eles eram judeus, da mesma raça, da mesma religião, então,
E quando ele tem a conversão, se identifica, se encontra, se descobre, ele tem a grande missão, ele é o grande missionário de levar a palavra, né, a boa nova, para os não circuncisados, para os gentios que nós chamávamos naquele momento. Né? Então, graças a essa liberdade de escolha, essa liberdade de opinião, essa decisão de Paulo, que hoje nós podemos estar aqui conversando sobre Jesus sem termos, né, ser circuncisados, porque isso fazia parte de um costume da época. Então Jesus, quando fala a respeito, não é aquilo que é impuro, que estar comendo algum alimento sem lavar as mãos, mas é impuro aquilo que sai do coração, ou seja, não é aquilo que entra para dentro do corpo, mas sim aquilo que sai de dentro de nós, pois nós carregamos dentro de nós um ser bestial, uma fera bem violenta, que ainda não sabemos dominar por completo. Por isso que Jesus nos assevera bastante a respeito disso, para nos deixar bem consciente de que o mais importante não é aquilo que nós colocamos para dentro, mas sim o que nós jogamos para fora. Então eu jogo palavras que muitas vezes ofendem bastante, mutila muito mais do que qualquer agressão física possa estar tendo ou recebendo. Né? Então a gente percebe que a grande missão de Paulo foi essa, de levar a boa nova para os não circuncisados, porque assim nós estamos hoje podendo saborear, vivenciar, experimentar as maravilhas da boa nova. Porque teve a liberdade de escolha, de opinião de Paulo para poder levar. Porque ele pensou, mas para quem é o povo escolhido? É só o povo judeu? Ou todos têm o direito de saber da magnitude que foi Jesus, da essência que foi Jesus? Então, quando nós temos essa nova visão, esse novo olhar, é muito importante para que a gente possa entender e nos identificarmos cada vez mais com a boa nova. Mais à frente, Hamed coloca o seguinte: dessa forma, analisamos racionalmente, com discernimento, a que moral nós estamos nos perdendo. Então, de repente, eu fico preso a um determinado costume, de uma determinada situação, de uma determinada localidade, e acabo não me evoluindo gradativamente. As das leis passageiras da elite de uma época, ou as das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos? Qual é a lei eterna e verdadeira de todos os tempos? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com si mesmo. Não faça aos outros que não queres que te faça. Os dois pilares básicos da doutrina do Mestre Jesus, que muitas vezes nós esquecemos, não praticamos, acabamos deixando de lado por determinadas situações de um costume, de um momento, de uma lei que nos coloca. Então, muitas vezes nós somos impostos, né, colocando imposições, e a gente acaba esquecendo que a verdadeira, a máxima evangélica é amarmos como irmãos que somos. Pesquisemos atentamente os alicerces da nossa conduta moral. Eles podem ser os frutos da nossa dor, por permanecermos presos ao conflito de lavarmos ou não as mãos, ou podem ser as raízes da nossa felicidade, por seguirmos Jesus, escutando a voz do nosso coração. Então, na dúvida, Jesus sempre na frente. Na dúvida, o que Jesus faria nesse momento? Lavaria as mãos ou falaria uma palavra de amor? Então, entendam, meus queridos, que é nesse instante que nós somos colocados em xeque, é que a gente tem que colocar realmente os nossos sentimentos que partem do fundo do nosso coração. A nossa inteligência, o nosso poder de oratória, a nosso poder de persuasão, ele pode nos levar a lugares mais sombrios. Então, que sejamos mais carinhosos, caridosos para conosco mesmo, para com o próximo que está ao nosso lado, para aqueles que nos querem bem e também, e principalmente, para aqueles que nos caluniam, nos deixam de lado, nos esquecem, nos atiram pedra, né, porque ainda estão num estágio evolutivo que não lhe permite enxergar a luz. Que nós possamos, então, ser luzes e brilharmos aonde for, a toda hora, a todo o momento. Ficamos em paz, né? Então vamos nos encerrar mais uma vez com um momento de prece, de vibração, que todos os lares possam haver paz, harmonia, prosperidade, saúde e amor. Que Jesus esteja presente em cada um de vocês, nos seus lares, habitando o seu interior, que possamos ser luzes, que
possamos florescer aonde estivermos plantados, cumprindo sempre, Pai, a Tua e não a nossa vontade. Muito obrigado por estarmos conosco nesses poucos minutos. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas possam entender um pouquinho mais as palavras do Evangelho. Um forte abraço, até uma próxima.